O assentamento escocês de Bowdon, perto de Wallaceburg, em Ontário, no Canadá, já foi o local de uma misteriosa série de eventos que permanecem sem solução até o dia de hoje. Esse é um conto assombroso de ganância, avareza, mudança de forma e possessão, que continua a fascinar e confundir todos os que o ouvem. A história começou no ano de 1829, quando John Macdonald saiu vitorioso em uma guerra de lances por um imóvel de primeira linha. Sua vitória, embora comemorada, seria de curta duração. Para muitos dos esperançosos que estavam de olho na cobiçada área, a perda deixou um gosto amargo em sua boca. Essa incapacidade de deixar o assunto de lado levou muitos a se ressentirem do clã Macdonald. Uma parte em particular se recusou a descansar, incluindo uma mulher idosa que os locais evitavam devido à sua natureza excêntrica. Ela levou a derrota para o lado pessoal. Logo depois que a venda foi finalizada, essa mulher começou a perseguir John Macdonald implacavelmente, exigindo que ele renunciasse à sua propriedade recém-adquirida. Na tentativa de agilizar o processo, a mulher aparecia na porta da família várias vezes ao longo do dia para oferecer dinheiro pelo terreno. E por mais que tentasse, seus esforços eram sempre rejeitados. Ela logo descobriu que a determinação dos Macdonalds era tão inflexível quanto a dela. Com o passar do tempo, suas visitas tornaram-se cada vez mais esporádicas, acabando por completo com o tempo. Finalmente livre da praga que eles consideravam mais um incômodo do que uma ameaça, a família começou a reformar sua propriedade. Um dia, enquanto trabalhavam no celeiro, as donas da casa relataram que um poste de repente se desprendeu do teto e caiu perigosamente perto de onde elas estavam. E dentro de alguns instantes, outro caiu, seguido por um terceiro. Temendo que a estrutura estivesse prestes a desabar, elas fugiram para um local seguro. Este incidente seria o início de um pesadelo que duraria longos 3 anos. Eles não sabiam na época, mas a força invisível que havia lançado as vigas para o chão estava apenas começando. Nas semanas que se seguiram, a família experimentou uma enxurrada de atividades inexplicáveis. Em várias ocasiões, eles foram acordados durante a noite pelo som de alguém pisando forte na cozinha. Durante o dia, balas e pedras entravam pelas janelas. Isso acontecia com tanta frequência que todas as vidraças da casa acabavam furadas. Uma inspeção minuciosa dos danos revelou que as balas não haviam sido disparadas por uma arma, mas sim atiradas manualmente contra a residência. Curiosamente, em alguns casos, elas foram encontradas pingando. E com o tempo, a terrível razão para isso se tornaria muito clara. Os membros da família não foram os únicos a testemunhar essa ocorrência perturbadora. Um hóspede que havia passado ali uma tarde foi atingido por uma pedra que entrou pela janela da cozinha, deixando um hematoma visível em seu peito. Não sendo uma pessoa que se assusta fácil, o homem carregou a pedra para fora e a jogou no rio que corria ao longo da borda da propriedade. Satisfeito por o problema ter sido resolvido, ele voltou para dentro de casa. No entanto, ele mal havia se acomodado antes que uma pedra caísse do teto, aterrissando bem a seus pés. Chocado com a estranha reviravolta dos acontecimentos, ele a pegou apenas para descobrir que estava coberta pelo que presumiu ser água do rio. Tendo visto o suficiente por um dia, o homem pegou seu casaco e chapéu antes de se despedir apressadamente de seus anfitriões. William Fleury, um vizinho que morava na mesma rua, atestou que observou pessoalmente 10 incêndios se manifestando do nada, enquanto visitava a casa dos Macdonalds. Em cada caso, os fenômenos ocorreram no segundo andar, sem uma causa óbvia. Outra testemunha foi um convidado para um jantar chamado William Stewart, que contou ter visto um pedaço de pão dançar na mesa sem a ajuda de mãos humanas. Já no ano de 1830, um amigo da família chamado Drulard
disse que estava presente quando uma chaleira se levantou da lareira e perseguiu um cachorro pelo jardim da frente. O pote finalmente alcançou o cachorro apavorado, o atingindo várias vezes enquanto ele gritava de dor. Durante esse mesmo período, os incêndios começaram a surgir em toda a casa, em um ritmo alarmante. Na maioria dos casos, a família foi alertada sobre o perigo quando percebeu a fumaça saindo por baixo das portas dos quartos vazios. Quando perceberam o que estava acontecendo, muitos de seus pertences já estavam em chamas. Esses incêndios inexplicáveis mantinham os McDonald's constantemente no limite da tensão. Embora seus nervos estivessem em frangalhos, eles sabiam que se baixassem a guarda, mesmo que por um momento, correriam o risco de perder a casa e tudo o que havia nela. Quando eles pensaram que as coisas não poderiam piorar, a propriedade foi atingida pelo que os moradores acreditavam na época ser um terremoto que literalmente abalou a casa até os alicerces. Depois de conversar com alguns de seus vizinhos, eles descobriram que sua casa havia sido a única a ser afetada. Quanto mais tempo a família vivia na casa, mais perto eles chegavam de serem levados ao limite da sanidade. Além dos incêndios aleatórios e objetos quebrando as janelas, os pratos começaram a se erguer sozinhos das bancadas e se chocarem contra as paredes. Como se isso não bastasse, cadeiras e mesas seriam rotineiramente viradas de cabeça para baixo por uma força poderosa que poderia causar estragos sem nunca ser visto. Ainda mais assustador que isso, as facas voavam pelo ar, muitas vezes ficando cravadas nas portas e janelas. Os distúrbios não se limitaram ao interior da casa. Mesmo em dias ensolarados, um fluxo constante de água pingava dos beirais. Ocasionalmente, incêndios surgiram espontaneamente no telhado e pedras aparentemente do rio caíam do teto. Um visitante da propriedade, sem conhecimento prévio desses eventos, mais tarde se lembraria de ter testemunhado balas, que ele chamou de bolas de chumbo, sendo lançadas dentro de casa por alguém que escapou sem ser visto. Intrigado com o espetáculo, ele resolveu testar uma teoria. Depois de coletar as balas, ele colocou uma marca em cada uma delas antes de colocá-las em um saco e prender com barbante. Marchando para fora, ele jogou o saco no meio do rio. Assim como ele suspeitava, mais tarde naquele dia, as balas facilmente identificáveis voltaram para a casa por uma janela bastante danificada. O saco em que as balas estavam nunca foi encontrado, e acreditando que seu tormento era obra do diabo, o devoto John MacDonald pediu a seu amigo íntimo, o pregador Harmon, que abençoasse a propriedade. E enquanto o pregador caminhava pela residência recitando passagens religiosas, uma pedra atravessou a porta da frente e caiu em seu caminho. Interpretando a ação como um aviso não tão sutil para cuidar da própria vida, o clérigo juntou suas coisas e fugiu do local. Sem saber o que fazer, a família tomou a medida drástica de pedir a outro membro do clero que realizasse um exorcismo. Embora o pastor tenha feito o possível, seus esforços só serviram para piorar as coisas. Nos dias seguintes à realização do ritual, os animais mantidos na propriedade pararam de comer. Apesar de suas tentativas desesperadas de salvar o gado, a coleção de galinhas, bois, porcos e cavalos da família faleceu, um por um, até não sobrar mais nada. Em um momento infeliz, enquanto suas vidas estavam em declínio, um bebê se juntou ao clã. Essa nova vida logo se tornou o alvo favorito da força, que estava se alimentando da energia do bebê. A presença se tornou cada vez mais forte. À medida que a notícia da aprovação dos McDonald's se espalhava por toda a província, o Toronto Globe pegou a história. Depois de ler no jornal sobre a história dos McDonald's, um professor de Michigan, com gosto pelo paranormal, chamado Robert Baker, se ofereceu para realizar outro exorcismo. Com pouco a perder, a família aceitou a oferta. A tentativa mal concebida de Robert era tão suspeita que ele acabou sendo preso e acusado de praticar bruxaria. Após um curto processo judicial, ele foi considerado culpado e condenado à prisão. Sua condenação seria posteriormente anulada em uma apelação.
Outro leitor, o capitão do exército britânico Lewis Bennett, apareceu um dia na porta dos McDonald's pronto para a batalha. Armado até os dentes, ele desafiou as forças das trevas por trás da travessura a se mostrarem. Essas forças obedeceram, roubando sua munição bem debaixo de seu nariz, e cada bala foi devolvida logo em seguida, encharcada na água do rio, sendo jogada pela janela da sala. No auge de sua notoriedade, a família sofreu mais um golpe, quando um dos muitos incêndios que estavam acostumados destruiu grande parte da casa, tornando-a inabitável. Embora fosse uma tragédia, com certeza, eles esperavam que isso acabasse com a assombração, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Abrigando-se com parentes enquanto planejavam sua próxima mudança, os McDonald's esperavam obter um alívio muito necessário. No entanto, suas esperanças foram frustradas quando, poucos dias depois de se mudarem, pedras e balas começaram a quebrar as janelas de sua residência temporária. Percebendo que a força demoníaca os havia seguido e não desejando colocar em risco suas relações, a família montou tendas no que restava de sua propriedade. Como não haviam janelas para abrir, o novo arranjo era ideal, pelo menos por um tempo. Infelizmente, quando o tempo frio chegou, ficou claro que dormir ao ar livre não seria uma opção. Sem outra escolha, eles se mudaram para a casca queimada de sua antiga casa. Assim que voltaram, a atividade poltergeist continuou de onde havia parado. Ficou claro desde o início que nada havia mudado e nunca mudaria, a menos que algo fosse feito para enviar o que quer que tenha reivindicado sua propriedade de volta ao lugar que pertencia. Depois de ouvir sobre um místico que dizia ter a habilidade de se comunicar com o mundo espiritual, o patriarca da família fez uma viagem de 130 quilômetros até sua casa na cidade de Long Point. A vidente era Dinah Troyer, de 15 anos, filha de um médico proeminente e caçador de bruxas em tempo parcial. Supostamente abençoada ou amaldiçoada, dependendo do ponto de vista, a garota era a última esperança de John McDonald. Depois de chegar à casa dos Troyer, McDonald esperou 3 horas até que Dinah saísse de seu quarto. Quando ela finalmente apareceu, ele viu que seu rosto estava contraído e completamente sem cor. Para ele, ela parecia alguém que envelheceu muito antes do tempo. Dinah, apesar de visivelmente cansada, não perdeu tempo e começou a trabalhar. Olhando nos olhos de John McDonald, ela perguntou se ele havia notado um estranho pássaro à espreita na propriedade. Surpreso com a pergunta, ele disse a ela que de fato havia avistado um ganso com a cabeça preta como carvão, que estava aninhado perto do rio. A menina alertou que a criatura não era um pássaro, mas uma representação física do algoz da família. Ela então o instruiu a criar uma bala de prata para ser usada para despachar o ganso. Segundo Dinah, acabar com o pássaro era a única forma de acabar com a maldição que pairaria sobre ele e todos os que carregassem o seu sobrenome. Embora tivesse dúvidas, John McDonald voltou para casa e fez o que lhe foi dito. Depois de carregar a bala da arma, ele caminhou até a margem do rio e mirou no ganso, que sempre mantinha distância do resto do bando. Infelizmente, assim que ele disparou o tiro, o pássaro se moveu ligeiramente, fazendo com que a bala rasgasse uma de suas asas. A ferida, embora debilitante, não foi fatal, e como resultado, a criatura saiu mancando com seu perseguidor logo atrás. Mesmo que o pássaro estivesse arrastando uma asa claramente quebrada, ele se movia com tanta velocidade e determinação que John teve que correr para acompanhá-lo. Quando o ganso chegou ao seu destino, uma cabana de madeira no meio da floresta, os eventos dos últimos 3 anos finalmente começaram a fazer sentido. Sentada na varanda estava uma velha, que John McDonald reconheceu como sendo aquela que lutou contra ele pela posse de seu terreno após sua compra. Embora nenhum dos dois tivesse pronunciado uma única palavra quando seus olhos se cruzaram, ele podia ver que os olhos dela estavam em chamas, com uma mistura de dor e desprezo. O motivo de seu desdém ficou claro quando ele percebeu que ela segurava seu braço, que parecia estar por um fio. Surpreendentemente, o ganso que havia deixado um rastro de sangue não estava em lugar nenhum.
Depois de somar 2 mais 2, John MacDonald retirou-se para o terreno que possuía, confiante que as contas finalmente haviam sido acertadas. Nas semanas seguintes, a família desfrutou de uma paz que não conhecia há anos. Nenhum distúrbio de qualquer tipo foi observado após o tiro. Com o pesadelo aparentemente superado, eles começaram a restaurar sua casa. Nada de extraordinário ocorreu durante um processo que transcorreu sem problemas. Suas vidas, para todos os efeitos, voltou ao normal. O filho de John MacDonald, Neil, mais tarde escreveria um livro detalhando as experiências de sua família, e para apoiar suas afirmações ele incluiu 26 relatos de testemunhas oculares que são pessoas que não tinham nada a ganhar reforçando sua história. Após a publicação, em 1871, The Baldwin Mysteries tornou-se um favorito entre aqueles que acreditavam sinceramente no paranormal. Como forma de acomodar seus apoiadores, a família chegou a abrir suas portas por um preço, para estranhos ansiosos por conhecer a casa onde os eventos aconteceram. Essa disposição de aceitar dinheiro de curiosos levou os céticos a concluir que tudo era uma farsa, montada por uma família de vigaristas. Mas se isso fosse verdade, eles certamente haviam levado seus esforços ao extremo por um pagamento muito pequeno. Sendo um estratagema para ganhar dinheiro ou uma assombração genuína, o incidente em Baldwin continua sendo um dos casos mais bem documentados da América do Norte. Se a velha era realmente responsável pelos fenômenos, a perda de seu braço foi o suficiente para convencê-la a ficar quieta e finalmente mandar parar aquela entidade ou entidades que ela havia convocado para cumprir seus desejos.